Muito boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo. Eu sou Akira Goto, sócio fundador da Brandster, uma escola especializada em marcas, ou seja, tudo que se refere a branding, name, identidade visual e todas as áreas coligadas a gente aborda aqui dentro da nossa escola. E hoje contamos hoje com uma presença internacional. Sim, é um professor da casa. Não é o Túlio, mas posso dizer que ele é um especialista em comportamento do consumidor, publicitário, pesquisador de mercado, pós-graduado em ciências do consumo. Hoje estamos com ele, Márcio Cantelli. Márcio, seja bem-vindo. Valeu, Como é que você obrigado. está? Obrigado, Tudo bom? Akira. Tudo ótimo por aqui e espero que por aí também, né? Espero que todo mundo, né, esteja bem passando aí por esse momento, né, que nunca se sabe, né, o que vai acontecer próximo ou não, né, no próximo passo, né? Sim, principalmente porque você é um pai novo, você é um pai recentemente, né? É, É uma situação mais imprevista ainda, né? Você fica cheio de a gente malabarismos ali, a gente acumulando estava função. falando isso antes, né? A gente estava falando isso antes de entrar aqui ao vivo, né? Então, tem um filhinho agora de 4 meses, então a gente fica tentando equilibrar os pratinhos. E tanto eu como a mulher, a gente trabalha em casa, mas a gente tem que se adequar à rotina do pequenininho, porque é o pequenininho, mas ele que manda na rotina agora, né? A hora que vai dormir, vamos dormir junto, porque senão não sabe a hora que vai. A hora que dá para dormir novamente, Então, né? então a gente vai adaptando aqui, né? Mas tudo ótimo. Pô, bacana, bacana. Márcio, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu Obrigado. tempo aí, por compartilhar conhecimento com a gente. Valeu, E, obrigado Márcio, eu. cara, fala um pouco de você assim, e do que a gente vai ver hoje. Beleza, bacana. Então, assim, basicamente, né, eu acho que o Akira fez um bom resumo, né? Eu adoro pesquisar, principalmente comportamento humano, comportamento de compra e consumo, leio bastante, fuço bastante, viajo bastante, viajava até então, né, até a pandemia acontecer tudo esse auê, mas sempre gostei muito de fuçar, de ver inovação, de ver o que tem de diferente por aí, o que tem de produto, o que tem de serviço, sobre atendimento ao cliente, experiência, esse tipo de coisa. Sempre trabalhei com experiência de marca, né, digamos assim, de como que a sua marca ela acaba sendo vista através de um produto, através de um serviço. Eu tinha uma empresa de experiência de marca no Brasil, antes de me mudar para cá. Eu moro nos Estados Unidos, e aí hoje o meu principal foco, né, então eu tenho 2 negócios aqui, mas o principal foco ele é uma plataforma de mensagens e eu tenho a consultoria de comportamento, de compra e consumo, de insights em si, que é a Dada 22, então o site é dada22.us, né? Esse é o site da consultoria, e o outro negócio é o pipeone.me, né? Que é uma plataforma de mensagens. A Dada, que é onde, né, o curso, até inclusive o meu curso que está dentro da Brandster, que eu fiz através da Dada em si, começou como uma rede de pesquisadores, então eu fiz muito relatório, principalmente em 2018 e 2019, usando pesquisadores de vários países e lugares diferentes, gente da Austrália, gente de Hong Kong, gente da Europa em si, gente daqui dos Estados Unidos, do Brasil. A gente fez muito relatório para entender o que tem de diferente, o que tem de bacana, para poder ajudar as empresas a custo, a inovar, a criar um novo produto, criar um novo serviço. Mas ela acabou mudando depois para mais uma barra consultoria e agora está no novo momento, digamos assim, que é mais um laboratório meu. Então a gente agora não tem mais equipe, está completamente descentralizado, e de acordo com o que vão surgindo os projetos, eu vou puxando gente para poder trabalhar junto e monta essas squads, monta esses grupos para a gente poder fazer as entregas em si. Mas ele é muito mais um laboratório, digamos assim. Então, tenho produzido bastante conteúdo que não está sendo publicado, mas vai ser publicado, e inclusive eu vou usar a Brandster muito como um grande canal de divulgação, né, para esse próximo semestre que está para entrar. Então, estou fazendo um livro, por exemplo, tem algumas coisas aí para poder sair, mas é tudo atrelado com comportamento de compra e consumo. Esse é um grande resumo. E para o material de hoje, né, então, para essa aula de hoje, fiquei até honrado de saber, ouvir o e-mail na semana passada, né, que vocês mandaram para todos os alunos, que é a última aula ao vivo gratuita de um ciclo de 29, né? Então essa é a aula de número 30, né? É isso mesmo. Exatamente. E até Exatamente. achei muito legal, porque a gente vinha falando desse projeto, né, de fazer aulas semanais, já tinha um tempo, mas até casar a agenda de todo mundo é um pouco complicado.
E aí conseguiu, achei muito legal que a gente conseguiu fazer, e estou fechando, e espero fechar bem, né? Espero que agregue com o pessoal. E para essa aula é muito mais voltado justamente com as tendências que a gente diz de consumo para esse ano de 2022, e eu separei também uma série de movimentos ali, sinais para a gente poder prestar atenção. E no meio do caminho, explica um pouco sobre o que é a tendência, dou algumas dicas de como que você pode quebrar o seu problema, como que você pode definir uma melhor pergunta, como você pode gerar melhores insights aí para o seu negócio. Para não ficar só um monólogo, né? Então eu simplesmente passando aqui uma série de conteúdos, eu montei slides, montei algumas para ser um guia aqui, para ser um norte, mas não preciso me prender a ele necessariamente. Então, se você tiver alguma pergunta ou algum comentário, ou quiser falar alguma coisa sobre o seu projeto, ou o que você está trabalhando, você que está ouvindo, né, e vendo a gente, pode escrever aqui nos comentários, aí o Akira publica, e a gente vai tendo algumas trocas aí. Pode deixar. E esse é um grande resumo, né? Acho que tá bom já, né? Acho que já falei até demais já, né? Por uma abertura, né? Não sei se Não, tem alguma pergunta, se tem alguma coisa específica aí que... é muita informação já de uma vez, assim. Isso só falando de você e dos seus projetos. E eu tô junto com a galera aqui me atualizando também Olha, nessa relação. Basicamente é o site, né, que eu vi que o Akira já postou aí. Esse é o site da consultoria. Uhum. Tem os meus contatos que eu vou deixar no final também, mas mcantelli.com é o meu site pessoal, e lá tem um resumão de tudo também, tá? Mas vamos embora aqui pro conteúdo, e depois a gente troca figurinhas. Perfeito. E galera, vocês que estão aqui assistindo, bota nos comentários aí qualquer dúvida, qualquer questão de comportamento de consumo aí, que o Cantelli vai ter o maior prazer em responder com vocês aí, beleza? Te troca figurinhas. Então, Márcio, o show é contigo. Vamos lá. Então, assim, o que eu separei, né? Já dei um resumão, mas basicamente é muito... Esse slide, você pode pôr o slide aqui, já vai, né? Já colocou. Que são novos significados para o seu negócio, né? Então, é um aulão Brainster que eu estou chamando aqui de Consumer Insights. E eu estou abrindo esse material com um slide de um dos relatórios aqui que a gente fez no começo de 2020, bem no começo da pandemia, naquele auê todo, lockdown, né, fecha tudo, ninguém sai de casa, que literalmente o mundo parou. E eu tinha usado muito essa frase aqui, que tinha muitas dúvidas e poucas certezas, né? E naquele momento, principalmente, era muito cedo e muito incerto sobre o que queria acontecer de próximo passo. Ainda hoje já se sabe, já tem uma previsibilidade, digamos assim, né, porque a gente já passou pelo pico em si, mas tem algumas mensagens assim que eu acho que vale, independente do período, que é importante deixar para todo mundo. O primeiro de tudo é aprender a questionar. Então, não assumir como uma verdade absoluta. Inclusive, esse material aqui que eu vou mostrar para vocês, e o que a gente vai trocar, é um recorte que eu estou fazendo, mas é legal você também olhar para esse material e questionar, e olhar, ir atrás, procurar outras verdades, procurar outras frentes, outros pontos de vista, né? Pontos de vista diferentes. Um segundo item é observar sinais. E quando eu falo observar sinais, é quando a gente começa a escutar muito sobre um determinado assunto e aí levantar a bandeira, né, ali de realmente questionar assim, o que está acontecendo? O que está por trás desse tema, desse tópico que está todo mundo comentando? Terceiro item é que estabilidade praticamente não existe. O Covid e principalmente o ano aí de 2020 é uma prova disso. Tudo pode mudar. Inclusive, tudo que eu vou falar aqui pode mudar de uma hora para outra. Espero que não, porque são visões mais de longo prazo, mas realmente não existe. E por isso que é importante a gente se adaptar e se adaptar muito rápido. A gente ter essa velocidade de mudança. De ver se uma coisa não está funcionando, como que a gente pode aprimorar, como que a gente pode avançar. É isso, por exemplo, que eu estou fazendo com a Dada, já é praticamente a quarta mudança, quando a gente diz do que é, do produto, o que a gente entrega, esse tipo de coisa, como negócio, né, que a gente acaba fazendo esse tipo de adaptação. E aí, dentro desse material, né, de 2020, de comportamento em si, tem duas coisas, né, dois slides ali principais. Esse material você pode fazer o download gratuito, tá no site que o Akira colocou ali, o dada22.us, tá em português e em inglês, então você consegue baixar gratuito. Mas ali a gente falou muito, até estressou muito, né, o novo normal, né, que foi repetido muitas vezes, né. Mas muita coisa do que aconteceu
em 2020 vai se reverberar por muitos e muitos anos, ainda mais relacionado com o comportamento de consumo. Como, por exemplo, essa volta para o eu interior, a reconexão, né, entre com o ser humano mesmo, né, esse lado de especialistas e empresas que ajudem a gente a se tornar uma melhor versão de nós mesmos, produtos e serviços que são multiusos, esse contato em si com a natureza, né, a volta das raízes, né, de ter realmente de como um ser humano, encontros, né, em família, essa introspecção onde a nossa casa, o nosso lar, vira como um centro, né, da nossa vida em si, né, nesse sentido. Então, são coisas como um comportamento, né, raiz e base, digamos assim, que teve uma grande acelerada naquele momento de 2020, mas que vai continuar por bastante tempo. E dentro, inclusive, quando a gente separa e olha segmentos e olha áreas, né, esse material aqui de abril de 2020, a gente tinha montado uma matriz, né, então tudo que está no canto direito superior ali é alta demanda naquele momento e teria uma alta demanda para o amanhã, que seria o hoje. Tudo que está para a esquerda inferior, no quadrante inferior esquerdo, seria baixa demanda naquele momento e uma potencial baixa demanda para esse momento. Então, há 2 anos, quando a gente montou, a gente consegue visualizar, na hora que a gente faz um recap e dá uma analisada mesmo, a gente visualiza que algumas tendências permanecem. Mesmo porque tendência não é uma coisa que de 6 meses, 1 mês, é uma coisa que normalmente é um pouco mais perene. Como, por exemplo, para aquele momento, né, quando a gente vê que tinha uma baixa demanda até então, naquele momento, e que teria um aumento, essa parte do detox digital, espaços com a natureza, do se desligar, do se reconectar, dos cuidados pessoais. A gente vê como um alto crescimento, e de fato que está acontecendo, e aí na hora que a gente parece óbvio, né, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, naquele momento não era tão óbvio assim, mas é meio óbvio hoje de se ver, essa parte do trabalho remoto, inclusive no final, né, você vai poder dar um screenshot ali desse material, né, um dos movimentos é esse lado onde o funcionário, ele acaba se tornando como o centro da atenção das empresas em si, quando a gente fala desse trabalho remoto. Então, porque querendo ou não, agora o mundo inteiro pode te contratar, né? Com o trabalho remoto, ele acabou sendo algo que hoje é muito comum. Óbvio que tem algumas áreas que não pode, mas acaba sendo muito comum. A própria telemedicina. Então, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum agora, né, do ano passado para cá, dentro do próprio aplicativo do seu seguro saúde, você consegue, com um clique de botão, você já fala com o médico na hora, ou seja, você não precisa ir até um médico, de fato, para uma coisa que é meio que rotina, ou alguma coisa do tipo, estou sentindo uma dor leve de cabeça, ou alguma coisa que você pode simplesmente tirar uma dúvida médica e ele vai te recomendar, vai para o hospital, não vai, faz isso, faz aquilo, esse tipo de coisa. A própria Brainster, né, cresceu muito nos últimos 2 anos em quantidade de aluno, né, então estourou recordes, né, e não para de crescer, que é justamente a procura também do EAD. Então, são coisas assim que vale a pena a gente sempre olhar também para trás do que a gente produziu, para então olhar para frente e organizar, né, esses movimentos e ter esses insights e ter esses estalos. Uma coisa que eu acho que é importante ser dita e pouca gente fala, assim, todas as conversas e debates em torno desses movimentos, tendências de consumo, sempre fica muito etéreo, né? Sempre fica muito na base da ideia, uma coisa muito longe da nossa realidade, enfim, sempre fica uma coisa meio solta. E aí vai da gente, imagino eu que a maioria do público, né, que esteja aqui vendo a gente, e que é a maior parte dos alunos da Brainster, são estrategistas de marca, ou tem um negócio, ou trabalha com marketing. Então, a pergunta, né, que a gente tem que fazer é, muito legal, mas o que está por trás disso? Então, por exemplo, postar um tipo de conteúdo como esse, né, postar uma imagem ou um vídeo no LinkedIn, no Instagram, ou onde quer que seja, como esses robozinhos, né, que ajudam a organizar ali um armazém e acelerar, né, pega um produto, volta, a pessoa comprou, automaticamente o robozinho vai lá e pega, ou seja, essa redução que eu não preciso de um humano ir lá e mexer e pegar, esse tipo de coisa, todo mundo curte muito, adora, nossa, que animal, é uma inovação, tal, beleza, bacana. Mas o que isso significa para o meu negócio de fato, né? O que isso vai agregar? Ele é legal, mas vai da gente, então, atrás, perguntar, isso é um sinal, o que está por trás, né? O que está por trás de um negócio como esse? Quais são os movimentos e tendências em cima disso? Então, aprender a questionar
é algo que eu bato muito na tecla nos meus cursos, nas minhas conversas, nas consultorias, porque é onde a gente consegue ter o estalo do que vem por aí. E aí tem uma palavra em inglês, né, que traduzindo, e é muito comum a gente falar isso, que é uma modinha, né? Você tem que aprender a separar o que é uma modinha do que é uma tendência. Por exemplo, o TikTok. TikTok pode ser uma modinha, mas o que está por trás do TikTok, o que o TikTok faz, que é essa conexão entre pessoas através de vídeo, que as pessoas compartilham momentos, mas de uma maneira leve. Então, a tendência de você ter um espaço nesse sentido é o que está por trás. Então, isso é a tendência. E o TikTok, ele simplesmente está ali e ele pode morrer. Mas a tendência de você compartilhar vídeos, momentos, esse tipo de coisa, permanece. Idem com esse tipo de robozinho. Esse robozinho, ele pode morrer. Mas o que está por trás dele, que é a parte de automação, no sentido de você aplicar a tecnologia, onde o input humano ele é minimizado, isso é um movimento de tendência. Né? E nenhum trabalho está salvo, quando a gente fala para os próximos anos, de robô. Porque robô aumenta a agilidade, aumenta a precisão, aumenta a segurança quando a gente coloca uma máquina. Isso sim acaba sendo uma tendência e a gente pode aplicar para várias áreas. E aí entra, né, um pouco do que eu estava falando agora, de que eu peguei um material de 2020 e a gente viu que, de 2 anos atrás, e a gente viu que tem algumas coisas ali que ainda prevalecem. Como que você sabe que é uma tendência de fato? Quando ela é algo que ela se arrasta por longos anos. Por exemplo, essa parte de robô, essa parte de automação, essa parte de você tirar o ser humano de fazer um trabalho metódico e repetitivo, ela não é nova. Ela não vem de agora. Então, por exemplo, aqui, eu postei isso aqui outro dia no meu Instagram, nos meus stories, mostrando a evolução do self-service, né, desses serviços onde você vai lá e você mesmo faz, você mesmo se resolve. Porque eu até coloquei um post, porque eu gosto muito de filmar essas coisas do dia a dia, de que eu precisava fazer uma impressão, enfim, de um documento ali, e eu não tenho impressora em casa. Acho que pouca gente tem hoje em dia. E aí eu fui numa loja da FedEx, que eles têm uma máquina que você coloca o seu cartão de crédito, você escolhe o tamanho do papel, cor, tipo do papel, você bota ali, você põe o seu pendrive, ou você abaixa o arquivo do seu e-mail ali na hora, e você faz a impressão. E aí todo mundo olhou isso, nossa, que legal, que animal, tal, etc. E eu levantei esse questionamento. Eu falei, isso não é tão novo. Por exemplo, em 1833, tem essa maquininha aqui que lançaram, né, em Londres, é uma vending machine. Uma vending machine nada mais era que um robozinho também, baseada em moeda, que as pessoas podiam colocar moeda para comprar um selo, comprar um envelope, um bloco de anotação, ou seja, em 1800. Lá atrás a gente está falando disso. E mesmo, né, 1888, ali, uma vending machine de chiclete numa plataforma de trem. Em 1940, né, outros tipos de produto. Eu compro leite, eu compro refrigerante, eu compro materiais ali e coisas para eu poder pescar, por exemplo. Em 64, né, começou a ter esse movimento de para que eu preciso de um frentista? No Brasil existe uma lei que obriga a ter frentista, né? Isso até é uma curiosidade, tava até uma discussão aí sobre isso, mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos você mesmo vai lá e abastece seu carro, você põe o seu cartão de crédito, digita ali o quanto que você quer, qual combustível você quer, você vai, abastece e vai embora, você não tem contato com ninguém. Em 94, o checkout de mercado surgiu, né, o self-checkout. Hoje em dia você tem alguns que você põe a banana, a maçã, né, o que você quer, faz o peso, verifica se a pessoa colocou ou não na sacola, me guia o passo a passo, esse tipo de coisa. O próprio, em 2000 surge, né, o McDonald's com essa parte de você pede ali, digitando, eu quero um Big Mac, uma Coca, uma batata frita, esse tipo de coisa. Hoje em dia você tem, atrelado com isso também, por exemplo, o próprio Starbucks, você tem no aplicativo, eu já peço antes mesmo de chegar. Em 2019, né, a Amazon com a loja onde eu não preciso nem passar nada, eu simplesmente pego o produto, boto no bolso e saio direto, né? Então, são vários exemplos que mostram desse movimento, dessa tendência de eu vou usar uma máquina para otimizar o meu tempo, onde é um trabalho mecânico, é mais preciso, inclusive, do que um ser humano fazer. Outro dia eu postei esse vídeo aqui, que é uma máquina que eu vi numa loja, para você fazer uma cópia de chave. Você põe a sua chave ali, pode ser chave de carro, pode ser chave de casa, pode ser cartão, né,
que tem apartamento que abre com cartão, né, catraca, você coloca ali e você faz uma cópia de chave, né, e você tem a figura do chaveiro, né, que você vai ali, o cara olha, toda aquela coisa artesanal, né, faz ali um robozinho, você bota ali e ele faz, você ainda escolhe se quer pôr uma outra cor, né. Esse tipo de coisa, né, que eu vi, isso aqui foi em São Francisco, você vai pedir um café e é um robozinho que faz. Aqui tem um lado de marketing também, né? Você pede num tablet em si, né? E aí o robozinho vai ali e produz, né? Eu não sei se está saindo o som do vídeo, mas não precisa necessariamente ter o som. Mas você tem um robozinho que vai ali e faz tudo. Né? Então, assim, o que isso diz para a gente? Que é uma tendência, de fato, é um movimento onde bota a máquina para fazer algum trabalho que um ser humano teria que fazer repetidamente, né? Algo nesse sentido. E eu chego, né, para poder amarrar, né, um pouco disso tudo que eu acabei de comentar, essa frase desse antropólogo francês, que é um certo olhar sobre o homem inteiro, seja ele de qualquer sociedade, em qualquer época, em qualquer distância, que eu resumo muito bem dizendo assim, que qualquer ferramenta, que seja de marketing, seja comunicação, seja branding, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um projeto que envolve um ser humano. Então, olhar para o ser humano antes da tecnologia ou de qualquer modinha. Isso é o que mais importa se você quer ser um bom estrategista de marca, um bom estrategista de negócio, um bom estrategista de produto. Eu costumo dizer muito de que não existe consumidor, não existe um cliente, não existe um target, não existe público, não existe uma persona. O que existe por trás, na verdade, são pessoas. E aí, óbvio, você tem que, de repente, fazer um recorte, tentar pensar num público, alguma coisa nesse sentido, para você poder fazer um lançamento de um produto ou de uma marca. Óbvio que você tem que fazer isso. Mas o meu convite, quando a gente fala em gerar consumer insights, quando a gente fala em analisar esse tipo de comportamento, é a gente tentar olhar muito mais para o ser humano do que para o número, do que para a estatística em si. E aí, atrelado com isso, a gente literalmente observar sinais. E aí a dica é observar coisas aleatórias, aumentar o seu repertório e ser estimulado com coisas diferentes o tempo inteiro. Ir para lugares que você normalmente não iria, ver vídeos que normalmente você não veria. Então, consumir diferentes tipos de conteúdo te ajuda a identificar sinais e te dá os estalos do que está por trás quando você vê algo de diferente na rua, com produto, online, ou num post no LinkedIn, no Instagram, num TikTok, independente de onde quer que você visualize. Porque a partir dos sinais é que a gente consegue identificar essas tendências, né, esses comportamentos. Então, tudo isso que eu mostrei aqui agora, né, então, desde lá da maquininha, né, para você poder tirar um cartão postal, um chiclete, a loja da Amazon, esse tipo de coisa, são sinais. O mesmo armazém, né, com aquele robozinho que vai andando, são sinais. Todos esses sinais juntos, quando a gente cruza, a gente consegue entender que existe uma tendência por trás de, vamos trazer uma automação, vamos tirar o trabalho chato, né, digamos assim, que um ser humano faz normalmente e um robô pode fazer muito melhor. Vem a partir daí para a gente conseguir, de fato, mapear uma tendência. Quando a gente fala em tendência, né, tentar trazer assim o que é uma tendência, e quando a gente puxa o significado fica muito mais simples de a gente entender e visualizar. Uma tendência nada mais é do que algo que tende a acontecer. É algo que está em movimento, e quando a gente observa esse trajeto, a gente consegue entender quais são as possibilidades. Um exemplo até que eu, se não me engano, eu dou no curso, né, da Brainster, é o exemplo de uma bolinha. Se eu tenho aqui a minha mesa, se eu pego uma bolinha e eu jogo ela da direita para a minha esquerda e ela começa a rolar, eu vou imaginar que ela vai cair do outro lado da mesa se eu não parar ela. Isso significa o quê? Que é uma tendência. Então, essa bolinha está em movimento, essa bolinha está indo em direção, ela vai cair do outro lado da mesa. Uma tendência é isso. Nada mais é do que isso. E para a gente conseguir mapear, a gente tem que ser observador. Então, a gente tem, para definir o que é uma tendência, para onde está indo, o que está acontecendo, a gente tem que ser muito observador.
E uma tendência, normalmente, ela é guiada, nessa primeira frase, ela é guiada por uma necessidade básica humana, porém ela é acelerada por uma nova tecnologia. E o tempo inteiro o mundo está gerando sinais ali para a gente. E a gente que é estrategista, a gente que trabalha com marketing, com produto, com negócios, a gente tem que justamente fazer essas perguntas. O que está acontecendo? O porquê que está acontecendo? O porquê que não está acontecendo? E a gente rabisca e desenha quais são os cenários, né? Quais são as visões que eu posso ter. Eu posso ter uma visão muito otimista, muito pragmática, direto ao ponto, pessimista ou catastrófica. Pegando o exemplo da bolinha girando. A bolinha está avançando aqui. Uma visão otimista poderia ser, de repente, que alguém vai interferir, colocar a mão e a bolinha não vai cair no chão. O pragmático. Você empurrou a bolinha está andando, a bolinha vai cair. O pessimista, a bolinha, ela pode estar andando aqui, mas de repente a janela que está aqui na minha frente vai bater um vento e vai desviar e vai cair para trás. O catastrófico, a bolinha pode estar girando aqui e de repente tem uma vela ali perto e essa vela vai pegar fogo e vai matar e a mesa, não vai mais existir mais mesa. Então, são formas diferentes da gente poder olhar um mesmo tipo de movimento. Por isso que, inclusive, se você der um Google, se você for procurar, tem muito material e tem muita aula, né, nesse sentido de 10 tendências, né, para 2022, esse tipo de coisa, e cada um normalmente acaba trazendo um ponto diferente ou algum outro tipo de movimento, porque não é uma ciência exata, né? É muito mais um lado de eu estou observando, estou trazendo o meu recorte e te dando embasamento do porquê que eu acredito que isso é uma tendência. E aí fica muito mais o lado de você como estrategista fazer a pergunta do porquê, né? Ser muito questionador. Isso aqui é parte do material da aula, né, na Brainstorm, que para mim, é o pilar de tudo. Que você ter muito claro qual é o problema que você está investigando, você investir 99% do problema na pergunta em si, para então partir da ação. E o segundo é você fazer muitos porquês, porque quando você pergunta, você acaba, um porquê atrás do outro, você acaba de alguma forma chegando na raiz de fato do problema, na raiz de fato do que você está investigando e se tem sentido realmente você acabar trabalhando com aquele problema ou não. Dando uma analogia aqui, de repente, por exemplo, você tem uma fábrica e aí alguém vem e fala, precisamos comprar um lubrificante para a máquina X. E aí você pergunta, mas por que eu preciso desse lubrificante? Aí alguém vai responder, não, porque está tendo um atrito numa peça XYZ ali daquela máquina. Legal, mas por que eu preciso dessa máquina? Ah, porque essa máquina, ela agiliza ali para poder fechar a caixa produção de sapato, por exemplo. Tá, mas por que então que eu preciso ter uma caixa? Será que eu preciso produzir de fato uma caixa para colocar o sapato? Ah, mas eu preciso da caixa porque eu vou fazer é onde eu entrego o meu sapato. Tá, mas eu preciso fazer uma entrega dentro do sapato? Aliás, uma entrega o sapato numa caixa? Então, ou seja, a cada vez que você vai perguntando o porquê, vai te abrindo mais possibilidades. E aí, de repente, você acaba enxergando numa fábrica, por exemplo, de tênis, que uma máquina específica que você acaba tendo lá, no caso, que começou como eu preciso um lubrificante, que é para uma máquina que vai fazer a caixa, na verdade você não precisa nem disso, não precisa nada disso, você pode muito bem fazer uma entrega num saco, por exemplo, diferente, ou sem embalagem nenhuma. Então, ser questionador e específico na investigação vai te ajudar a gerar esses insights, a gerar esses estalos. Pegando um outro exemplo, eu gosto de usar exemplos que não estão necessariamente relacionados aqui com marca, ou relacionados com o dia a dia, porque fica mais fácil da gente poder entender o que a gente, enfim, como que você pode amarrar. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui um projeto que de repente você tem, que é uma viagem para Marte. Uma viagem para Marte, eu quero viajar para Marte, ela é muito aberta. Mas quando eu quebro em frentes específicas, então, por exemplo, para eu viajar para Marte, eu preciso ter uma nave, eu preciso ter pessoas, eu preciso ter local, eu preciso ter várias outras coisas ali. Eu tenho várias frentes de projeto. Se eu pego essas frentes e eu quebro, eu falo, legal, então eu estou falando aqui da frente de pessoas. Dentro da frente de pessoas, eu tenho mais uma série de outras coisas ali para poder analisar. Eu tenho que selecionar quem é que vai, qual que é o padrão, qual que é o tipo, como,
quais são os requerimentos, né, para uma pessoa fazer uma viagem de 6 meses de ida, 6 meses de volta. Eu preciso ter uma outra frente de saúde, uma outra frente de traje. Se eu pego, por exemplo, uma frente de saúde, eu tenho que ter uma série de outras coisas ali dentro, como alimentação, a parte mental, a parte do físico. Se eu pego como um objeto de estudo, um objeto de pesquisa, olhar a parte de alimentação em si, eu consigo destrinchar e olhar e gerar muito mais insight. Como, por exemplo, tipos de comida, tipos de embalagem, tipos de líquidos e como que eu posso fazer para alimentar um ser humano durante uma viagem de um ano e meio, alguma coisa assim, com pouco espaço, esse tipo de coisa. Então, ter justamente, você ser específico no seu problema e você, fica mais fácil de você conseguir observar os sinais, né? Você pensar no seu problema de fato. E aí, dentro de todo esse pano de fundo, né, então por uma tela dessa live que eu comentei, eu separei 5 tendências de consumo para a gente poder observar ao longo desse ano de 2022. E 22 movimentos atrelados com sinais de pontos que são interessantes para a gente poder ver, de fato, ao longo desse ano. Quando eu vou falar aqui, cada um desses aqui, eu separei esses 5, então sendo bem direto ao ponto, são esses 5 itens aqui que, para mim, são os pontos principais de tendências de consumo a observar ao longo desse ano, mas cada um vai olhar para o seu problema específico, para o seu projeto específico. E aí fica um convite para você se aprofundar. Então, eu estou dando um pano de fundo, mas fica um convite para você se aprofundar dentro do seu projeto, o que isso significa para mim, né? O que isso significa para a minha marca, para o meu negócio, para mim. Então, primeiro item, né? Fusão, os 5 itens, né? 5 principais tendências aqui, ao meu ver. Então, primeiro é a fusão do físico com o digital, local versus global, o social commerce, o essencialismo e a descentralização. Eu vou entrar em cada um desses 5 aqui. Primeiro item é o fusão do físico com o digital, o tal do metaverso. E eu estou riscando o metaverso porque pode ser modinha? Pode ser modinha. Vai dar certo essa visão que o Facebook, de repente, está puxando como agenda? Pode ser que sim, pode ser que não. Só que o metaverso, na verdade, ele vem muito antes do Facebook. O Facebook agora está puxando isso com a sua agenda de relações públicas, né, o seu PR em si. Mas e se você ignorar esse fato, ignorar o fato de, vamos ser avatares, avatar, né, digital, todo mundo trabalhar numa mesa, numa sala, online, usando óculos, esse tipo de coisa, tirando essa visão mais utópica, mais futurista, e principalmente para os países em desenvolvimento, enfim, outros lugares, aqui o que está por trás é muito mais essa fusão do físico com o digital, onde você não tem mais essa barreira, né? Você não tem mais esse muro de divisão entre um e o outro, que é o tal, inclusive, do Web 3.0, né? Que é outro termo que vai acabar tendo muita discussão ao longo desse ano. Mas um bom exemplo aqui é uma aplicação muito prática, né? Imagina que você possa comprar uma casa e você ter o mesmo modelo 3D desenvolvido da sua casa, e quando você for reformar um cômodo, ou você for comprar alguma coisa para sua casa, você quer ver como é que vai ficar, você pode usar esse modelo digital para ver como ficaria. Então, pegando esse exemplo, seria um móveis planejados da versão de 2022, por exemplo. Então, isso significa que é uma quebra realmente entre os mundos, né? Digital e físico. Você acaba usando o digital para te ajudar no meio offline, no meio físico. Separei aqui alguns exemplos. Você tem esse aplicativo no Japão, como uma maneira de incentivar o pessoal a fazer mais exercício. O que eles resolveram colocar? O que eles resolveram fazer? Isso aqui é algo que a gente viu em 2020. Eu peguei até exemplos de 2, 3 anos para trás, para mostrar que são movimentos que vêm vindo e estão se acelerando. Nesse caso aqui, ele é um aplicativo onde ele dá dicas para o pessoal fazer de exercício no seu dia a dia, são micro exercícios. Então, se você está de pé, um aplicativo ele te sugere, então você está no metrô, faz alguns mini agachamentos, ou seja, são exercícios discretos, porém que te ajudam a literalmente sair ali do sedentarismo. Isso é uma quebra entre o digital e o meio físico, né? Meio offline, onde você só está usando o digital como um meio, né? Como um caminho, né? Digamos assim. E essa empresa, né? Ela surgiu no meio da pandemia. O
que é muito legal, que é o Good Night Zoom. É mais um conceito do que efetivamente uma empresa. Mas aqui, basicamente, a gente tem uma série de idosos que estão em asilos ou estão isolados, principalmente por conta da pandemia, mas isso continua até hoje, digo, segue, né, esse projeto ativo, e você tem do outro lado muitas crianças que querem fazer alguma coisa diferente, enfim. Então, o que essa plataforma faz? Ela junta os idosos com essas crianças, e os idosos contam histórias para as crianças. É uma maneira de você acabar tendo essa junção, essa aproximação. Esse exemplo, né, aqui é uma empresa de 2013, ou seja, a gente está falando de quase 10 anos, que usa um mapeamento facial para te ajudar a escolher o seu tipo de óculos. Está surgindo, né, então, principalmente do ano passado para agora, muitos casos e muitos exemplos de fitness, né, de fazer exercício físico usando óculos de VR, de realidade virtual ou realidade aumentada. Tem muito, inclusive, videogames, jogos, né, então, justamente atrelado com esse lado de fazer exercício usando os jogos, usando esse lado do mundo digital em si. E por último, né, pegando aqui um exemplo menos tecnológico, digamos assim, a L'Oréal lançou, isso foi no meio da pandemia também, deu uma boa alavancada, uma maneira das mulheres, por exemplo, olhar qual que é a cor efetivamente do seu cabelo e qual é o produto mais recomendado, usando o seu celular. E uma vez que você fez, ele te conecta com um especialista online, o especialista te ajuda e eles te mandam um kit para sua casa. Então, esse tipo de barreira, né, entre o mundo digital e o mundo offline, ele acaba derrubando, ele acaba sendo como se fosse uma coisa só, acaba facilitando essa coisa igual do e-commerce, né, eu estou ali online, e eu compro e me entrega, então você tem uma aproximação, é isso que a L'Oréal, por exemplo, fez, você tem uma aproximação. Por isso que até eu risquei ali o metaverso, no sentido do que o Facebook está puxando como agenda, né, obviamente o Facebook tem muita grana, né, é muito fácil para eles fazerem isso acontecer, eles podem contratar um monte de gente, comprar a empresa, esse tipo de coisa para poder avançar, mas vai muito além disso, porém a gente vai ouvir muito metaverso, a gente vai ouvir muito Web 3.0, são termos muito fortes para esse ano quando a gente fala nessa primeira tendência, que é a fusão do físico com o digital. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Podem escrever. Apesar que eu já vi que ainda não tem nenhuma, né, Akira? Está ok, né? Está ok. Só tem uma dúvida aqui com relação à liberação de material. Claro, não, posso compartilhar sim, compartilho sim. Eu gero depois um PDF aqui e compartilho, tranquilo. Dentro da DaVinci2.s. Eu posso fazer, dá pra gente publicar aqui depois? Ou mandar para quem tem interesse? Putz, aqui acho que eu não consigo enviar. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no final, tem os meus contatos. Aí quem quiser o material, me manda um WhatsApp ou me manda um e-mail e eu compartilho. Acho que vai ficar mais fácil. Porque, né, assim, manda de um para um. Uhum. Tem uma pergunta aqui do E aí, Gustavo, que é: no mundo do design, como podemos usar o metaverso a nosso favor? Depende. Quando a gente fala assim, o mundo do design é uma coisa muito aberta. Então, vale a gente quebrar um pouco mais. O que seria esse mundo do design? A gente está falando de um design de produto, a gente está falando de um design de uma marca para uma empresa. Então, por isso que é importante a gente destrinchar muito bem o que a gente está falando, né? Se a gente está falando de um produto, de uma marca, do que exatamente a gente está falando, né? Então, uma marca, legal. Agora, qual é o tipo de marca? De qual empresa? A gente tem que ser bem específico, porque aqui, no caso, o que entra é muito mais esse lado de que não existe uma barreira entre o mundo físico e o mundo digital. Se você está falando disso, não tem como te dar uma resposta porque tem que ser um pouco mais específico. Mas quanto mais você destrincha, eu vou pensar um pouquinho mais ao longo aqui dessa apresentação, e eu volto depois com algum exemplo. Mas o fundo, assim, a tendência não tem mais o online, não tem mais o offline. Como é que a gente faz para, de repente, mostrar que é tudo uma coisa só e estamos ali todo mundo junto?
Eu vou pensar um pouquinho aqui ao longo da apresentação e depois a gente volta e traz alguns exemplos ali em cima também, ok? O segundo item aqui, a segunda tendência seria o local versus global, né? E junto com o terceiro lugar. Então, com o Covid, algo que aconteceu bastante, acelerou demais, a necessidade de a gente trabalhar com a região. A globalização sentiu demais, que era um ponto muito forte, ainda é, porém, ele acabou sendo aí um calcanhar de Aquiles, né? Impacto ainda mais do Covid, principalmente a logística. Então, esse é o ano, e tem alguns especialistas até que estão chamando que é a década do supply chain, é a década da logística. Porque a gente enxerga como sendo realmente o calcanhar de Aquiles para a primeira tendência também acontecer e acontecer muito forte. Estados Unidos, por exemplo, ele é um país super consumista. Eu costumo dizer que é um país da abundância em termos de produto. Então, você tem, como tem muita concorrência, é um mercado muito grande, mais de 330 milhões de pessoas. O Brasil também é grande, dá 220 milhões, né? Mas os Estados Unidos, ele tem muita concorrência e muita coisa acontecendo de diferente. Então, quando você vai no mercado, você tem muita marca, muito produto, muita coisa diferente. Sempre teve muita opção. Só que desde 2020 para cá, o que vem acontecendo quando você vai num mercado, numa farmácia, ou o que quer que seja, você começa a ver buracos na prateleira. E isso é uma coisa muito estranha de se ver num país como os Estados Unidos. Então, ou seja, está tendo falta de produtos. Tem desde produtos como, vou dar um exemplo aqui do iPhone. Eu fui comprar um iPhone no final do ano passado, e normalmente você compra no dia seguinte, você já recebe em casa, você pode retirar na loja. Eu esperei praticamente 4 meses para o iPhone poder chegar, porque tem uma cadeia de logística muito grande por trás, que ainda está impactada, e foi impactada muito forte pelo Covid, e ainda tem um passivo muito grande para se resolver. Então, ou seja, os países, está todo mundo muito conectado, né? Você tem aqui até, vou dar um exemplo aqui do próprio Starbucks. Isso aqui é um screenshot, um vídeo que eu fiz do aplicativo do Starbucks para poder pedir, você comprar antes de chegar na loja. Tá tudo em falta. Você não tem, por exemplo, um café com leite. O leite está em falta, para você ter uma noção. Um croissant, um bolo, isso aqui tá dias. Eles mandaram, por exemplo, um e-mail essa semana, até o presidente mandando desculpas e falando das faltas e do que está acontecendo. Então você tem isso, né, da globalização, do supply chain, da logística, ele é um problema real e é um problema que impacta uma cadeia absurda, porque você tem aumento de preço, você tem aumento de inflação, você tem menos produtos, você tem produtos físicos, né, esse tipo de coisa, e aí você acaba tendo uma volta muito mais para o local, porque o local você consegue ter maior previsibilidade, você consegue ter muito mais controle, você consegue ter mais proximidade, mais facilidade do que um iPhone que vem, por exemplo, peças do leste europeu, que são enviadas, que montam na China, de algumas coisas que saem da Califórnia, que se junta tudo lá e volta para os Estados Unidos para depois ir para algum outro país, por exemplo. Você tem uma cadeia muito, muito longa. E mesmo o exemplo, né, de alguns meses atrás aí aconteceu aquele incidente do navio lá no canal, né, que ficou preso e impactou geral. Então, é uma tendência, de fato, esse lado do local versus global, onde você tem o local ganhando a produção e o consumo local muito mais forte. Essas feirinhas orgânicas, aquele movimento que começou até em 2020, compre do pequeno, né, que foi algo muito forte durante aquela quarentena, e aí a gente soma aqui com esse conceito de terceiro lugar. Terceiro lugar, ele é um conceito de, não é minha casa, não é meu trabalho, mas ele é um meio do caminho público, onde eu encontro com pessoas, onde eu troco com pessoas, porque eu não quero receber gente em casa, e ao mesmo tempo eu não estou indo para o trabalho, ou meu trabalho foi reduzido, e mesmo alguns escritórios estão ampliando esse conceito de terceiro lugar no escritório, com o trabalho híbrido, né, que estamos se chamando agora. Você tem alguns, vou dar alguns exemplos aqui, Capital One é um banco daqui dos Estados Unidos, e você tem, eles quebram muito o conceito de banco, né, você não tem um caixa, você não tem aquela coisa quadradinha mais formal, e eles fizeram uma série de lounges e cafés e esse tipo de coisa, e você tem alguém, você tem os embaixadores, que é o jeito que eles chamam as pessoas, né, que trabalham no banco, para você tirar dúvidas, esse tipo de coisa, e eles começaram a fazer uma série de anúncios, sendo impactado direto aqui no meu Instagram, por exemplo, do tipo, cansou de ficar em casa? Vem aqui, trabalha num Capital One, trabalha aqui de uma unidade nossa,
faz uma reunião aqui, a gente tem Wi-Fi, a gente tem café, a gente tem tudo. Esse é o conceito de um terceiro lugar, que o Starbucks, por exemplo, ele foi baseado, toda a estratégia dele é baseado no terceiro lugar, onde você tem esse lado de vem aqui e fica bastante tempo aqui com a gente. Pegando um exemplo, né, do Brasil em si, tem o Juice Hub, que é de uma amiga minha, de Santos, que ela criou um espaço de inovação, é um coworking, mas é um espaço de inovação focado em Santos, e ela é uma embaixadora ferrenha de Santos, no sentido de, você não precisa ir para São Paulo, você não precisa sair daqui da região para ter um espaço de qualidade, com Wi-Fi, com café, esse conceito muito forte de terceiro lugar, que é o local versus global. Durante a pandemia também, né, essa rede aqui de restaurante resolveu se transformar num mini mercado. Então, eles vendiam, e acabou virando depois um produto, com refeições prontas, molhos, etc. E eles faziam parcerias e unia fornecedores de vegetais, frutas, todo mundo que está ao redor em si. Então, esse conceito de local e de comunidade em si, né, esse outro também é brasileira, né, a Bitmoney, que junta as mães que querem montar negócios, vem aqui, é um ecossistema, inovação, esse tipo de coisa, são exemplos, literalmente, de local é muito mais forte do que global, e você ter essa troca realmente de terceiro lugar. Essa empresa aqui, junto aqui um pouco também uma tendência de economia circular, mas em Amsterdã, que começa a pegar literalmente lixos, plásticos, né, e faz bancos, faz áreas comuns, praças para o pessoal poder se encontrar. Um belo de um exemplo forte nesse sentido, né, também de terceiro lugar / local, é o que alguns hotéis, por exemplo, na Alemanha, e eu vi bastante hotel também em São Paulo fazer isso, como não está tendo muita gente viajando a negócio, agora está voltando um pouquinho mais, né? Então, eles criaram um conceito de hotel office, onde você vem trabalhar com a gente em um dos nossos quartos. Então, ao invés de você usar o hotel como um local onde você está em viagem e indo passar uma noite, passar alguns dias, etc., você está usando o hotel como um espaço de escritório. Isso é o conceito também de terceiro lugar. Nova York lançaram, né, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, essa Little Island, que eles chamam, né, que é 100% ali um espaço onde só o pessoal se encontrar, não tem nada, tem um anfiteatro, né, do lado esquerdo ali, tem algumas barraquinhas do lado direito, tem uma arquitetura muito legal, mas ele é um espaço público, simplesmente para as pessoas poderem se encontrar e se juntar. Então, esse é um segundo ponto, né, uma segunda tendência muito forte aqui, nesse sentido de local versus global / terceiro lugar para se observar. Trazendo uma aplicação aqui para marcas, né, para marketing, esse tipo de coisa. Então, se você vai fazer uma ação, vai fazer alguma estratégia em cima disso, pense em como que você pode trabalhar com a sua comunidade, pense em como que você pode aproximar as pessoas que estão próximas ali, né, não necessariamente em quilômetros de distância, em outra cidade, em outro estado. Então, pense em mais local em si. Esse é o ponto. Pausa para água. Terceira tendência forte, o social commerce. E é puxado aqui muito mais pela geração Z, que nasceu no meio digital forte e acelerado. O social commerce, para quem nunca ouviu falar nesse termo, ou não está muito familiarizado, é o comércio eletrônico que junta com o conceito de uma rede social. Então, tem uma forte interação. É basicamente assim, eu uso uma rede social, mas no contexto de venda, no contexto de loja virtual. Pega um exemplo aqui do Instagram, um exemplo mais simples. Pega um exemplo do Instagram. Ao invés de eu entrar numa loja virtual, eu uso o próprio Instagram, procuro ali no perfil, vejo stories, vejo os posts e eu compro direto dali mesmo. Isso é uma versão bem simplista. Eu gosto bastante dessa empresa, que é o Pinduoduo, né? É Pinduoduos, que tá aqui, não sei se consegue dar um zoom aqui, mas se quiser depois procurar o site, é muito interessante, que é um conceito de atacado no varejo, é um conceito de time. O que isso significa? Eu quero comprar um tênis, por exemplo, então eu junto os meus amigos ou outras pessoas que, de repente, teriam interesse em comprar esse tênis, ou esse celular, ou alguma coisa nesse sentido, de leve um conceito como se fosse Groupon, só que aqui, na verdade, eu dependo exclusivamente do usuário, depende exclusivamente do cliente. E eu divulgo e eu falo, gente, se a gente comprar 10 unidades disso daqui que eu tô querendo, né, desse tênis, desse celular, ou o que quer que seja, a gente vai ter X% de desconto. Ou seja, você
tem um engajamento do usuário, né, da pessoa em si que está ali comprando, como incentivo para ter uma troca com desconto, mas ela acaba autopromovendo o negócio. Isso é o conceito também de social commerce. Você tem esse caso aqui, My Beauty Brand, que é uma plataforma digital que é baseada não em influencer, mas em pessoas reais que usam o produto, e ao invés de eu ficar vendo gente que não tem nada a ver comigo, ou fotos de estúdio, esse tipo de coisa, eu estou compartilhando as minhas próprias fotos, a minha própria experiência do meu produto, e eu ganho com uma recompensa como essa, que é esse conceito de eu sou seu amigo, você está me vendo ali, e você tem essa similaridade, né? Você tem essa proximidade, essa identidade, né, que você acaba criando nesse sentido. Então, o social commerce, né, é uma tendência muito forte, a gente vai observar bastante nesse ano, já veio bastante em crescimento do ano passado para cá, mas é algo que a gente vai acabar vendo como uma terceira tendência em si. Perguntas, por enquanto? Acho que ainda não, né? Tá. Quarto item, então, essencialismo, né, e o autocuidado. Saúde mental foi um dos tópicos mais falados e continua sendo, né? Então, isolamento, a incerteza detonou com a cabeça de todo mundo. Então, todo mundo teve a sua saúde mental de alguma forma impactada em grau maior ou menor. Quem fala que não é mentira, porque ainda teve algum tipo de sequela, e esse é um tópico que vai se arrastar por bastante tempo. E o essencialismo aqui é no sentido de questionar se o que eu estou comprando tem sentido, e eu preciso realmente de tudo isso, essa enxurrada, e a volta para a essência. E aqui é muito mais o lado de ser pragmático, de ser mais simples, de ser mais direto, e tem um monte de exemplos, e você pode cruzar, né, isso como tendência de ativismo, tendência de bem-estar, você tem uma série de coisas ali por trás, mas eu acabei resumindo aqui como um essencialismo, né, ou seja, a volta para o essencial. Por exemplo, esse aqui é um produto onde, ao invés de eu ter shampoo, condicionador, sabonete, etc., eu fazer uma entrega direto com uma embalagem de plástico, eu mando o produto sem embalagem nenhuma. Simplesmente tem um fiozinho ali que eu posso pendurar, eu posso colocar, enfim, um apoio, e ele é o próprio produto em si. É um bom exemplo quando a gente fala desse lado do essencialismo. Você tem esse mercado aqui em Berlim, se eu não me engano, não lembro agora, mas acho que é na Alemanha, onde você não tem embalagem nenhuma, ou seja, você leva o seu próprio container, você leva a sua própria sacola, você leva as suas próprias, enfim, o seu local de armazenamento, você pega ali, então, os grãos, você pesa, etc., você paga, e você entra e sai sem nenhum tipo de embalagem. E aí você tem algumas redes de lojas maiores, como essa de UK, é uma rede grande de mercado em UK, onde te dá desconto se você levar o seu próprio container e não usar a embalagem deles ou esse tipo de coisa. Tem esse tipo de movimento. E aí, quando a gente fala também do essencialismo, né, de voltar para o que é essencial, esse tipo de coisa, também entra o lado de eu não preciso ficar trazendo muitas coisas artificiais em si. Essa marca, né, o Honey Pot, eu acho muito legal, que até o slogan deles, né, que é por pessoas com vaginas para pessoas com vaginas, né, que é muito direto ao ponto, e no sentido de que você só tem coisas naturais, você só tem coisas que são essenciais, você não precisa ter nomes de coisas que você nunca nem ouviu falar, né, enfim, na label ali do produto em si, que é feito vegano, né, feito da terra e feito de ervas, né, então você tem essa volta. E isso também, né, que vira e mexe surge, já tem uns bons anos, né, que de água, né, de líquidos, de sucos, etc., que é um plástico que ele é, na verdade, feito de algas marinhas, né, que a pessoa come, enfim, bebe, sem precisar ficar tendo uma embalagem de fato ali para jogar fora. Então, o questionamento aqui é para a gente acabar com a buchitagem, né, para a gente acabar com aquilo que é o blá 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 e ser muito mais pragmático, né? Então é o essencialismo nesse sentido. Estou indo muito rápido, acho que estou ok, né? Vamos lá. E o quinto e última tendência aqui que eu separei é o lado da descentralização e a instabilidade. Então, eu não preciso ter um órgão que vai me regular, eu não preciso ter justamente uma única figura que controla tudo. Então, finanças descentralizadas, sistemas digitais, redes sociais, investimento, tudo aquilo que demonstra que
estabilidade não existe e que o poder não precisa estar numa mão de uma única empresa, uma única corporação. Algo muito forte, temas, né, que a gente vai escutar muito ao longo desse ano, criptomoeda já está em bastante crescimento, principalmente no Brasil, tem visto bastante isso, e o conceito de Open Banking, que basicamente o Open Banking, ele é algo que já vinha sendo falado aí, já tem uns 10 anos, se eu não me engano, só que ele está começando a engrenar agora, que é assim, que é o seguinte, o sistema de um banco, por exemplo, sei lá, eu tenho uma conta num Banco Itaú, um Banco Santander, independente do banco que quer que seja, eu não gosto da interface do banco, ela é muito rígida, muito travada, esse tipo de coisa. E aí entra o conceito de Open Banking, ele abre uma série de possibilidades de descentralizar o acesso àquela informação do extrato. Então, eu posso ter um aplicativo, por exemplo, que automaticamente vai puxar as informações da minha conta corrente, do meu cartão de crédito, e vai me ajudar a me organizar as minhas faturas, as minhas assinaturas, para ver o que eu tenho, enfim, o que eu assinei ali recorrente, o que vai cair, o que não vai, e eu escolho o que eu dou acesso, o que eu não dou acesso. Ou seja, é como se eu estou tirando realmente o poder de um e abrindo isso para vários. Tem uma série de redes sociais, se você for pesquisar, que ainda está bem fraco, mas se você for pesquisar, tem uma série de redes sociais que são contra, né, o Facebook, o Google, o YouTube, esse tipo de coisa, que são 100% descentralizadas, ou seja, baseadas no blockchain, baseadas nesse tipo de conceito. Então, você tem aí o DICE, o Minds, o Mastodon, o Manyverse, que é baseado em celular. Você tem uma cacetada de exemplos ali que ainda são feias, né? Ainda não são nada bonitas, assim, na hora de você acessar, mas mostrando justamente esse lado de descentralização. E aqui, quando a gente comenta como uma tendência, algo que vai ter muito mais discussão, já está tendo, é esse lado justamente do poder, por exemplo, que o Facebook tem em suas mãos, né? Você acaba tendo muito em torno disso. O que se pode fazer? Então, como dica, né, para pesquisar em cima desse assunto, entra em tópicos como blockchain, o NFT e o criptomoedas. São 3 coisas muito fortes que a gente vai ver e vai ouvir e vai dar uma bela de uma engrenada ao longo desse ano. Inclusive, essas imagens aqui dos macacos aqui são exemplos das NFTs, né, que teve muito buzz em torno disso. Então, essas são as 5 principais tendências que eu fiz como recorte, não é uma verdade absoluta, convido você a fazer a sua também. Então, primeira, a fusão do físico com o digital, eu quebro essa barreira, é tudo uma coisa só. Segundo, local versus global, eu foco muito mais na minha região. Terceiro, social commerce, que eu tenho o efeito de compra, né, o ato de comprar, mas fazendo entre meus amigos e ter esse lado mais dinâmico. Quarto, o essencialismo. E o quinto, a descentralização. São essas 5 coisas aqui que eu acabei separando, sendo interessante para a gente poder observar ao longo, principalmente, desse ano. E isso tudo foram recortes que eu fiz em cima de movimentos macros. Eu não vou passar em cada um deles, são 22 itens, mas eu vou deixar esse material aqui também, quem tiver interesse vai ter o meu contato. E os movimentos macros eu fiz baseado em sinais que a gente teve no ano passado e que estão se fortalecendo, e aí vale você fazer o seu próprio recorte dentro do seu negócio e eu entender o que poderia ser mais interessante. E eu até marco esse terceiro item aqui, né, que não é uma verdade absoluta, ele é um recorte baseado nas percepções aqui, nas pesquisas que a gente fez, e vale você questionar e criar a sua própria verdade dentro do seu negócio, da sua pergunta, do seu problema específico. Então, eu separei aqui, são 22 itens em si. Se quiser dar um screenshot aí, pode dar, mas também esse material vai ficar disponível. E aí eu vou pegar alguns itens aqui só para comentar. Né? Uma dica se você quer ver o que vai acontecer daqui a um tempo, vale olhar para o item 8, né, que a China se consolida como potência mundial e lidera a inovação. Estados Unidos, por exemplo, é um dos poucos países, né, que tem uma abertura no mundo inteiro, por isso que acaba sendo uma potência. No mundo inteiro, quer dizer, com a parte militar, a parte de produto, a parte de influência em si. E os Estados Unidos anda muito preocupado e soltando vários sinais de reforço
de que eles estão ficando para trás, né? Então você tem o próprio Biden falando isso o tempo inteiro. E isso até atrelado com carros elétricos, infraestrutura, corrida espacial, são apenas alguns exemplos de como a China está muito mais avançada. Se você pegar item 13, energias renováveis é alavancada por conta de veículos elétricos no mercado global, né, merece um destaque. Estados Unidos tem como objetivo até 2030 ter pelo menos 50% dos novos carros como elétricos. Só que com uma curiosidade, né, falando da China de novo. Então, os Estados Unidos têm hoje em torno de 2,5% de carros elétricos, são carros elétricos aqui. Na China, esse número já é quase 6%. Ou seja, é mais do que o dobro, né? Está muito mais avançado. Item 17 é outra coisa interessante de comportamento a observar, que países ricos entram na fase endêmica da pandemia e forçam mudanças. E isso impacta o Brasil porque se repete. Tudo que acontece nos países mais envolvidos vai depois com um pequeno atraso, mas acontece no Brasil e em outros países. É engraçado que tem um delay ali de pelo menos uns 2, 3 meses, você acaba vendo que se repete, as mesmas coisas se repetem. Então, falando da pandemia em si, por exemplo, esse lado de reduzir a quarentena, aqui reduziu primeiro, 1 mês e meio depois veio a nota, né, sugerindo reduzir quarentena, esse tipo de coisa. Então, esse item 17 vai mudar bastante uma série de coisas de consumo. O que significa isso? Países ricos entram na fase endêmica. Significa que o vírus está aí, não vai desaparecer tão cedo, vamos aprender a viver com ele e vai que vai. Países na Europa, inclusive essa semana, né, já derrubou uma série de restrições, como, por exemplo, para viajar, entrar num avião, você não precisa mais fazer teste. O que isso vai significar para uma indústria de turismo, por exemplo? Então, são movimentos, são sinais interessantes de depois você fazer um recorte para a sua realidade. O item 21 é uma outra coisa legal de observar, né, que é o inteligência artificial, forte no contexto e debate de transparência, bias e inclusão. Isso é um problemão e uma oportunidade gigante quando a gente fala para o Brasil se adaptar. Tem um livro que me deu branco agora no nome dele, eu vou depois de alguma forma compartilhar, da Amy Webb, que fala de nine big, alguma coisa assim, 9 grandes, enfim, que ela fala muito sobre de como os algoritmos e a inteligência artificial, ela tem um grande centro de atenção quando a gente fala para o futuro, porque todas as máquinas, todos os algoritmos, eles estão sendo ensinados com base em coisas que estão ultrapassadas, e principalmente com classe social e com essa parte também de racismo, de raças, esse tipo de coisa. Então, os algoritmos estão aprendendo, por exemplo, com coisas que não tem mais sentido hoje. O C6 Bank, por exemplo, aí no Brasil, teve um post, eu ia pegar o post, mas eu fiquei na dúvida por ser uma imagem pessoal, né, de uma pessoa que compartilhou, eu fiquei com receio de colocar, até por direito, enfim, da pessoa, mas que publicou, se você procurar C6 Bank, algoritmo, procurar no seu LinkedIn, por exemplo, você vai achar com certeza, porque viralizou isso, mas mostrando, assim, de como o algoritmo deles de reconhecimento facial para ver que você é uma pessoa real antes de abrir uma conta, só funciona para pessoas brancas, e o Brasil, né, quando você olha em quantidade, né, de pessoas brancas, não é a maioria, e você faz a comparação ali, o cara não consegue, ele abre o olho e não é identificado no algoritmo, porque o algoritmo foi ensinado de que as pessoas brancas, né, sem barba, né, enfim, olhos claros, esse tipo de coisa, é o que é ok, é o que é legal e eu aprovo. Se não é isso, significa que a pessoa está de máscara, significa que a pessoa está cobrindo os olhos, esse tipo de coisa. Então, esse item 21 é um problemão e uma oportunidade muito grande. Então, esses são 22 sinais aqui que eu separei em movimentos macro. Eu não vou entrar em cada um, mas são coisas legais de olhar e de trabalhar em cima. E o recorte das 5 tendências eu fiz baseado justamente nesses itens. Amarrando tudo, né, o que eu deixaria como dica, né? Então, foque 99% do seu tempo na definição do problema, crie boas perguntas, defina essas hipóteses, observe e pesquisa, destrua, valide e gere os seus insights. Essa é uma mini formulinha se você está procurando
um beabá. Mas, em cima de tudo, seja extremamente específico. Acho que essa é a dica que vale, né? Então, quanto mais específico você for, melhor vai ser o seu resultado, melhor você vai conseguir identificar quais são esses sinais, quais são esses movimentos em si. Eu vou deixar aqui os meus contatos, você pode digitar esse endereço ou escanear o QR Code. Ali tem meu WhatsApp, o Telegram, tem o Messenger, tem o Instagram, enfim, você pode ter meu e-mail, pode me mandar uma mensagem. Se você quiser esse material, me escreve lá também, eu te mando, eu te dou o retorno do material também. E basicamente é isso. Então, tentei dar uma geral aqui em 1 hora, sem ficar muito esticado e muito denso. Espero que tenha compartilhado e agregado um pouco aí para todo mundo. E se você tiver alguma pergunta, estou aberto a perguntas. E eu encerro aqui com essa frase que eu adoro, que basicamente é: um problema, ela é sempre uma chance de você fazer o seu melhor e você pensar e trazer uma solução. Por isso que eu bato muito nessa tecla de que vamos gastar 99% do tempo identificando o que é o problema, o que você quer realmente solucionar. Estou aberto a perguntas, enfim, de repente se tiver alguma coisa, Akira, não sei se você quer falar algo, pode escanear o QR Code aqui também, mandar, que eu compartilho o material. Bacana, vou deixar mais um tempinho aqui o QR Code aberto aqui, depois a gente fecha aqui, mas tem algumas dúvidas aqui é quase um xará seu aqui, é Márcio C. Cadê? Márcio C. Não fui eu que escrevi, não. A primeira, vou falar a pergunta aqui. Dúvida, poderia me dar alguma dica sobre Desk Research para a criação de identidade visual? Dicas, você pode escrever um pouquinho mais detalhado do que você quer dizer com Desk Research para a criação de identidade visual? O que você está olhando? E aí você escreveu embaixo, pesquisa de concorrência também, né? Ele escreveu aqui embaixo, né? Pesquisa de concorrência também. Exato. O que eu costumo fazer sempre quando eu vou começar um projeto de pesquisa, um projeto de gerar algum insight? Eu começo primeiro no abertão, eu vou ver tudo que tem sobre aquele determinado assunto e o que estão fazendo por aí no mundo afora. Então, vou pegar aqui o exemplo, né, do E.A.I. Gustavo, né, que ele escreveu ali depois falando sobre marcas e fast food. Então, por exemplo, aqui, vamos imaginar que eu vou começar um trabalho agora sobre fast food e marcas, né, e eu quero gerar alguns insights em cima disso. Então, primeiro, assim, eu vou olhar tudo que tem no universo. Eu preciso aumentar a quantidade de referência na minha cabeça para eu poder cruzar e ligar os pontos. Então, eu vou olhar, primeiro, o que é o fast food, quando surgiu o fast food, né, eu vou tentar entender um pouco disso. Quem são as maiores empresas desse segmento? Eu estou usando ele como exemplo porque acho que fica mais fácil de visualizar. Quem são as maiores empresas? Quais são as empresas que estão surgindo por aí, fora, por exemplo, do Brasil, em outros mercados, em outros países? Qual é o tipo de comida que existem dentro desse ramo de fast food, por exemplo? Então, eu tenho lá comida mexicana, vegetariana, vegana. Vou olhar, eu vou abrir tudo. Eu tô pegando literalmente tudo quanto que é coisa e tô anotando, rabiscando, escrevendo, colocando na mesa para eu ter uma boa de uma ideia. Uma vez que eu tenho isso definido, uma vez que eu tenho tudo isso, né, essa cachola que eu abri, joguei, enfim, tudo em cima da mesa, aí eu vou ser específico, aí eu vou definir realmente um produto em si do que eu vou acabar amarrando. E aí, já respondendo a pergunta aqui que o Michel colocou, você pode escrever, o Akira, que eu estou amarrando os 3 itens em um, né, que o Michel colocou aqui, como que você vai definir? Então, por exemplo, falando do fast food, né, que é do E.A.I. Gustavo, né, pegando o exemplo aqui do projeto de marca de fast food, qual é o ramo que a gente está falando? E o que eu estou fazendo? Eu vou fazer uma nova marca para uma rede de fast food? E aí, frente, quando eu falo em frente, são justamente quais são os ramos, quais são os projetos, as etapas desse projeto que, de repente, eu poderia assumir. Então, pegando um projeto como fast food, marca, identidade visual de um fast food, eu estou falando do quê? Estou falando num ramo de alimento vegano, eu estou falando de algo específico de lanche, de junk food, eu estou falando do que específico? Dessas quebras, justamente, porque quando você tem essas quebras, você consegue ser muito específico dentro do seu projeto para, então, conseguir fazer uma pesquisa de fato e destrinchar.
Vou pegar um exemplo, seguindo ainda nessa linha, né, que e aí, Gustavo, eu não tenho detalhes aqui do que é esse projeto de fast food que ele está trabalhando de identidade, mas vamos imaginar que ele está trabalhando aqui sobre embalagens. Embalagens para fast food, legal, é um recorte. Agora, qual é o tipo de embalagem de fast food? É embalagem de fast food para delivery? É embalagem de fast food para pessoas que trabalham numa área de executivos, enfim, eu preciso pegar a comida e vou comendo no carro, vou comendo andando? Qual é o recorte que eu vou fazer? Porque quando você faz esse recorte, você consegue buscar mais ideias e mais referências em cima disso. Então, quais são os tipos de embalagem, por exemplo, quando a gente fala em delivery, que eu posso ter de diferentes ramificações? Eu posso olhar não só para o mercado de fast food, mas eu vou olhar em outros mercados o que tem de embalagens de delivery, e aí eu vou trazer para dentro do meu projeto de fast food. Tá claro? Tá meio confuso? Tá ok? O que você acha, Kira? Não sei, me dá a sua opinião aí, que eu estou tentando dar uma visão um pouco geral, né? Meio aberta, né? Não, pelo menos assim, o que eu entendo assim, é quando você, vamos continuar na pegada do fast food, assim, quando a gente começa a desmembrar dessa relação de fast food, mexicano, vegetariano e tal, aí você desmembrou ele em segmentos. Aí quando você vai fala do vegetarianismo, veganismo, já entra uma outra frente falando de crescimento de consumo, diminuição do consumo de carne, que vai para o mexicano, que tem pratos que tem carne ali, mas que podem ser substituídos. Então você começa a conectar ali, meio que aquela, até vai ao encontro um pouco daquela metodologia do duplo diamante, né? Você começa a abrir possibilidades para depois essas possibilidades ir te fechando e chegando a algumas conclusões, né? Nesse sentido. Não sei se eu falei groselha. É isso aí. Não, é isso aí, porque quanto mais específico você acaba trazendo para o projeto, é mais fácil de você conseguir trazer uma outra solução. Então, se a gente está falando de um projeto visual de embalagens, por exemplo, para um fast food, a gente acaba tendo aí abre um mundo diferente, né? Você tem uma embalagem que é como se fosse, por exemplo, tem uma rede aqui muito famosa que é o Chipotle. É uma rede de restaurante de mexicano, fast food barato, bom, que você monta o seu prato. Eu quero arroz, feijão, uma quesadilha e um não sei o quê. E aí ele tem uma embalagem, por exemplo, que é biodegradável, que ela tem todos os espaços certinhos, como se fosse uma marmita mesmo, com uma tampinha selada, com um adesivo do lado lacrado. Então você acaba tendo uma referência diferente de como que você pode entregar uma comida quente, permanecendo quente, porém com segurança lacrado. Então você acaba tendo muito mais você acaba sendo muito mais específico, né? Dentro do seu projeto. Por isso que eu trouxe, quando eu dei o exemplo de Marte, eu peguei justamente completamente ali fora, né, do mundo em si de Marte, tudo, porque fica mais tangível de você visualizar, né? Quando você quebra em o seu problema grandão em pequenos problemas menores, né? Fica mais fácil de você visualizar, né? Visualizar e entender como lidar com cada questão ali, né? Exatamente. E aí o EAI Gustavo, ele destrinchou um pouco mais, né, a pergunta que ele tinha feito sobre o metaverso, né? Colocar aqui. Que aí, basicamente, ele está comentando que tem uns meses que ele vê a Forbes, né, e realmente está todo mundo falando por quê? Aí entra o lado do contexto, né, que a gente tem que pensar. O Facebook tem muita grana, então ele vai controlar a narrativa, ele vai, de alguma forma, ele que fala a organização, não é o Meta, ainda não acho estranho falar Meta, mas eles controlam a narrativa porque tem muita grana. Então, o que eles querem puxar? Vou puxar para o mercado de metaverso? Ok. Então, você vai escutar em tudo quanto é lugar, em revista, em jornal, etc. Mesmo não sendo um tópico novo. Esse é um ponto. Se você for olhar, tem muita empresa, inclusive, tem centenas de empresas que já trabalhavam com isso, e vai. Tem, inclusive, alguns especialistas que falam, né, que o Facebook não vai ser bem sucedido nisso. Não dá para saber, né? Mas por isso que é importante muito olhar o conceito de não existe um mundo digital ou um mundo offline. Mas a pergunta dele é uma pergunta legal, é uma pergunta muito boa por sinal, né? Como que eu, um designer pequeno, posso usar o metaverso ao meu favor, tanto na criação de marca, criação de conteúdo, pois eu vejo muitas empresas grandes e famosas investindo milhões, porém a minha realidade é outra. Você não precisa embarcar em todos os movimentos, todas as tendências, em todas as modinhas, digamos assim, né?
Eu lembro, em 2004, 2005, alguma coisa assim, teve uma plataforma muito famosa, muita gente não vai nem conhecer porque já faz muito tempo, que é o Second Life, que nada mais é do que um universo digital onde as pessoas se encontravam também, etc. Foi à frente do seu tempo, foi lançado muito antes do tempo. E eu era designer nessa época, e eu lembro, né, que tinha esse buzz, enfim, a empresa tinha grana, e a gente falou, ok, a gente tem que estar lá dentro, tem que estar lá dentro, tem que estar lá dentro, né, a partir do dono de cima para baixo. Aí a gente fez camiseta digital, fez stand, fez não sei o quê, e morreu. Então, assim, a gente não precisa entrar em todas as ondas, em tudo que precisa. A gente tem que, na verdade, em tudo que surge, a gente tem que saber que existe e ver o que está por trás, que é esse, para mim, né, olhando, analisando, o foco não é um metaverso. O foco não existe uma barreira digital para o offline. Eu ter isso na cabeça, ter essas referências, e quando eu for fazer o meu projeto, eu ter isso na cabeça, de que se eu for fazer uma marca, por exemplo, que tem um mouse, né, sendo bem, tem um mouse ali, esse tipo de coisa, eu tô limitando a minha marca para o mundo digital, digamos assim, ou vou fazer um e-commerce, ou vou fazer alguma coisa que é um pedido online, esse tipo de coisa, eu estou fazendo uma coisa que é meio limitado. Então eu tenho que pensar que a partir de agora, né, digamos assim, eu não tenho mais essa divisão entre o online e o offline, é tudo uma coisa só, onde eu tenho uma facilidade em si. Isso é o que é importante ter na cabeça, né? Então, se você está falando, por exemplo, né, você está fazendo um projeto de fast food, eu não sei se é um projeto de delivery, não sei exatamente o que seria o seu projeto ali por trás, mas a dica, né, meio generalista aqui, seria não fazer uma marca que ela só converse no online, fazer uma marca que ela se converse tanto no mundo físico como no mundo digital. É meio óbvio isso que eu estou comentando aqui, né, meio basicão, mas no fundo é isso. Como que eu faço uma marca onde eu possa conversar independente do ambiente que ela se encontre, né? E eu crie essa aproximação, eu tire essa barreira, né? Basicamente seria isso. Mas você não precisa estar lá, você não precisa desenvolver, mesmo porque é caro demais, né? Você fazer alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Aqui tem o Gustavo tá interagindo bastante aqui. Você acha que no futuro apresentações de marca pode ser usado esse universo do metaverso? Exemplo, vi uma apresentação da Nike no metaverso ao invés de imagens estáticas. Então, aí eu volto para o básico. Eu vou pegar aqui um exemplo. A gente está falando muito, né, todo mundo falando muito desse metaverso, nesse sentido, justamente. Vamos fazer uma apresentação em 3D, vamos botar o óculos, realidade virtual, etc. Mas, assim, tem uma estatística enorme, não sei de cabeça, mas é gigantesca e assustadora, de empresas, principalmente no Brasil, que nem site tem. Então, quanto tempo você acha que vai chegar nas grandes massas alguma coisa de uma holografia, por exemplo? Ele é muito legal, pode ter um buzz, né, pode ter um barulho, mas em quanto tempo que isso pode chegar? Então, eu prefiro muito mais, assim, ser conservador nesse ponto de, ok, legal ter essa visão, mas uma Nike, por exemplo, sempre vai acabar puxando para isso. Já fiz projeto com a Nike, e a Nike, por exemplo, quer realmente estar em primeiro, fazer esse tipo de coisa. Eu fiz um projeto uma vez no lançamento de uma camisa da seleção na praia de Copacabana, que tinha realidade aumentada, né? Que a pessoa entrava lá na frente, no Xbox, e ela se via com a camiseta da seleção e postava nas redes sociais. Era uau para aquele momento, quando foi, etc. Mas é uma coisa muito irreal, que uma Nike tem, o Facebook tem, uma Microsoft tem, esse tipo de coisa. Agora, o pequeno negócio, o médio negócio e as grandes massas, principalmente quando a gente fala em negócios no Brasil, Malemar tem um site que você consiga clicar e cair no WhatsApp do cara para falar com ele, para comprar com ele, por exemplo. Então, é muito mais, eu focaria em trabalhar esse básico muito bem feito de qual é o caminho do seu cliente para fazer um pedido online, num site, qual é o caminho do seu cliente para entrar em contato com você, ter um Google Business, né, lá quando você procura o nome do negócio, amarrado, esse tipo de coisa, muito mais amarrado do que se preocupar em fazer uma apresentação, por exemplo, 3D lá na frente, entende o que eu quero dizer? Então, quando comento dessa tendência até de quebrar do on-off, basicamente é isso, você achar um negócio online, você conseguir falar também com uma pessoa muito fácil, com uma velocidade, mas você ter esse canal todo muito bem amarrado.
né, que é o beabá que muita empresa não tem, a maioria, na verdade, não tem, né? Às vezes a gente vive numa bolha, a gente vê muita coisa, né, ali, a gente acha que aquilo é a realidade, mas não é a realidade, né? Então, respondendo a sua pergunta, né, voltando ali de dica, que dica que você daria para eu que sou um designer pequeno, né, para estar no metaverso? Faça as coisas digitais básicas que a maioria não faz, você vai estar na frente de 99%. Acho que basicamente é isso. Tem um site bem feito, tem muita site de empresa, mesmo empresa grande, que você entra ali para comprar no celular, não funciona. Você vai finalizar no checkout, não funciona. Você faz tudo que você tem, na hora que você vai pagar, não funciona. Então, ter essa experiência fluida, esses básicos, essas coisas, conta muito mais do que uma Nike que se posiciona com esse lado de inovação, com esse lado de outras coisas a mais, e tem grana para torrar, né? Tem gente para fazer isso, né? Diferente da gente, né? Que pega um projeto, precisa dos projetos para poder avançar, né? A Nike vai rasgar dinheiro, né? Vai tacar lá, nesse projeto mesmo, pagou um frete do Neymar para vir da Europa para o Brasil, na Praia do Rio, descer de helicóptero, fazer o show todo. Precisa disso? Porque a Nike, né? Tem grana, né? Acho que respondendo então a sua pergunta é isso, né? Vamos voltar vamos resolver a base, né? Tem muita coisa que mal feita, né? Ainda mais hoje em dia, do que para a gente ficar falando em 3D, né? Esse tipo de coisa. Uhum. Até mesmo para, mas assim, o importante bem esse ponto, Gustavo, complementando tudo que o Cantari falou, assim, se manter curioso, saber isso, principalmente tendo isso ter essa, não somente o metaverso, que é o que está mais em voga hoje, mas outras questões ali que deixar no seu radar que isso existe. Vamos pro básico? Sim, com certeza, pro básico, mas sabendo que existe tá no radar esse metaverso. Assim como você sabendo que ele está no radar, é aquilo, assim, hoje é uma coisa surreal e inacessível. Assim como tecnologia, ele entra nesse pico de inacessibilidade, mas ele vai se tornando acessível. Antes, o que se falava também quando se falava de carro elétrico. Carro elétrico ainda é muito caro, mas já não é tão exorbitante quanto um carro de luxo. Sabe uma coisa muito legal, por exemplo, que eu estou vendo, e já deixou de ser, e assim, há 5 anos atrás a gente falava que isso era coisa do futuro absurda, que é carro autônomo. Eu estou vendo muito nas ruas aqui, muito. Literalmente carro andando sozinho, e é de teste, né, da Ford, tem uma série assim, mas andando. E outro dia eu fui no mercado, fui no Sam's Club daqui. Eu até postei isso no meu stories ali. Eu fui no Sam's Club e eu vi sabe aquelas maquininhas que fica normalmente um cara em cima pilotando para poder limpar o chão do mercado, que ele joga água e fica rodando tipo um pano, né? Ele fica tipo lustrando o chão. Eu vi um negócio assim desse daí sem ninguém dirigindo. Tava sozinho. Tipo ali, ó, rodando, indo, vindo e tal. Aí você passava na frente, ele parava, aí ele ia pitando. Ou seja, é um tipo de... É uma coisa que a gente imaginava, mesmo se você olhar 5 anos atrás, imaginava encontrar um negócio desse daí no mercado, por exemplo. Ou mesmo em casa, né? Aqueles robozinhos aspirador, né? Que aspirador, que antes era nossa, você vai ter um robô limpador, que absurdo. Não, hoje em dia é super comum. Então as coisas vão expandindo, né? Vão ficando acessíveis, né? Sim, e esse movimento, né, que tem tudo a ver com tendência, que tem todo esse ciclo, né, o que a tendência se consolida, gera uma acessibilidade que vai gerando outra tendência, e esse ciclo vai girando, né, Então, é legal saber, é legal olhar, é legal ter essa visão lá para frente, mas também ter o pé no chão que existe um caminho a ser seguido. Esse negócio mesmo de inteligência artificial, por exemplo, né, que é um dos itens que eu marquei ali como tópico, né, até para fechar e também não ficar muito longo aqui. É inimaginável, alguns anos atrás, a gente pensar que um robô ia tomar decisão para a gente. Agora, a gente não imagina a quantidade de inteligência artificial que está por trás dos sistemas que a gente usa sem perceber e que estão processando para validar documento, para ler aquele CAPTCHA, né, do Google, que pula quando você vai entrar num site, verifica
Marca aqui para mim quais são as fotos que tem bicicleta, as fotos que tem farol, as fotos que tem barco, esse tipo de coisa para validar o seu acesso. Isso é um treinamento da máquina. A gente está ajudando o Google a treinar a máquina dele a ler melhor e identificar o que está por trás. Então, são coisas inimagináveis que, obviamente, acelera, vai ter muita coisa bacana nesse sentido, mas é legal assim, a gente olhar, ver as possibilidades, pensar, imaginar que isso vai acontecer, ter essa visão, né, que o Facebook está puxando do metaverso, né, de olha aqui como que você pode trabalhar no seu escritório do futuro, estou com óculos, eu chamo alguém está lá no parque, a pessoa está vendo tudo, é legal ter essa visão, mas pode chegar lá, e vai chegar em algum momento, mas olhar para o pé no chão também, né, isso que eu comentei, que a maioria dos negócios no Brasil não tem site, né, então não tem um site básico, bem feito, que funciona em celular e que o cara consiga falar com alguém, por exemplo. Exatamente. Então, ter esse tipo de coisa na cabeça também. Perfeito, perfeito. E eu acho que é isso, né? Eu queria dar essa visão geral. Se você tiver qualquer pergunta, então, qualquer detalhe, tudo, tinha o meu QR Code, você pode entrar lá, né, no text.mcantelli.com também, tem os meus contatos todos ali. Fique à vontade, e quem quiser esse material, posso compartilhar tranquilo, só me mandar uma mensagem, pode ser WhatsApp, Instagram, onde você quiser lá, o e-mail, onde você quiser, pode escanear ou escrever, e um prazer eu mandar, e trocar figurinhas aí, a gente avançar. Beleza? Perfeito, é isso. Mais alguma coisa, Kira? Cara, não, é isso. Cara, agradeço, a gente estendeu mais que o previsto aqui. Desculpa aí, mas... eu vi que tem gente que fez quase 2 horas também, né, mas desculpa, mas assim, putz, eu só tenho a agradecer a você, Márcio, tipo, puta, tá aí agora com a nova função pai aí, tipo, tá se desdobrando para ter um tempinho aqui conosco para compartilhar conhecimento. Puta, é um material muito bacana pra gente não somente de informação, de conteúdo, mas também esse passinho a mais para a gente conseguir ter esse material para ter o norte para se aprofundar no assunto. Bacana. E isso eu tenho a agradecer mesmo, Márcio. Eu que pessoal, agradeço. Vamos junto. Perfeito. E, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui até agora, até esse momento aqui. E nos vemos... e todos estão convidados a participar do Beabá do Branding, que vai acontecer na próxima semana. É um mini intensivão de fundamentos do branding com Guilherme Sebastiani, também gratuito. E aí, mais informações, só acessar o site da Brandster ali. E para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto Consumer Insights, o Márcio tem com a gente o curso de Consumer Insights dentro da Brandster. Então, só acessar lá e isso que vocês assistiram, apenas um pedacinho desse curso, que fala de tendências, fala como pensar, como analisar tendências, o que é modinha, o que é não modinha, e tudo mais. E até, assim, abrindo um parênteses, né, que era para a gente ter feito no ano passado, inclusive eu ia para o Brasil, e até combinar isso para gravar com a Kira, mas a gente deu uma segurada por conta do Covid, mas eu estou produzindo, né, estou fazendo um livro, é um livro mesmo, que tem um método por trás ali, e dá trabalho, hein? Eu achei que ia sair mais rápido, mas dá um trabalho. E a ideia é, eu vou gravar um módulo novo baseado nesse livro, e os alunos, eu vou mandar para todos os alunos do curso, tanto quem comprou antes e os próximos também, eu vou mandar esse livro gratuitamente para todo mundo também, né? Então é uma coisa legal para esse ano. Ainda não vou prometer que vai ser logo nesse mês, né? Mas eu quero, meu objetivo é ser esse semestre, mas nesse ano não passa, mas o meu objetivo é ser esse semestre, e para a gente poder atualizar, né? Tem bastante coisa legal no curso em si, né? Que a gente gravou uma parte, se não me engano, foi em 2018, outra parte em 2020, tem um bloco também em 2019, né? Tem 18, 19 e 20, né? Mas também ele vai ser atualizado, só que eu estou primeiro fazendo o livro porque eu quero ter uma metodologia bem detalhada para compartilhar. E todo mundo que comprou vai receber esse material também, né? Que é uma coisa até que o Akira e o Sebastiani falam muito, que quem é aluno Brandster, não existe ex-aluno, né? Todo mundo é aluno, né? Então, exatamente. Isso é uma coisa legal de dizer. Porque ex é ruim, né? Exatamente. Mas beleza, pessoal. Obrigado aí, boa noite para todo mundo aí, boa semana. E até a próxima. Abraço, tchau, tchau.